A mudança operada nos crentes. Nós lemos em Efésios 2, versos 4 a 10 o seguinte: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui o apóstolo começa seu relato da gloriosa mudança que foi operada neles pela conversão da graça, onde observamos por quem e de que maneira foi produzido e efetuado. Negativamente, não de vós mesmos, verso 8, nossa fé, nossa conversão e nossa salvação eterna não são um mero produto de quaisquer habilidades naturais, nem de qualquer mérito nosso, não de obras, para que ninguém se glorie, verso 9. Essas coisas não são realizadas por qualquer coisa feita por nós, e, portanto, toda a vanglória é excluída. Aquele que se gloria não deve gloriar-se em si mesmo, mas no Senhor. Não há espaço para qualquer homem se vangloriar de suas próprias habilidades e poder, ou como se ele tivesse feito algo que pudesse merecer tais imensos favores de Deus. Positivamente, mas Deus, que é rico em misericórdia, etc. Verso 4. O próprio Deus é o autor dessa grande e feliz mudança, e seu grande amor é a fonte e a causa principal dela. Portanto, ele resolveu mostrar misericórdia. O amor é sua inclinação para nos fazer o bem, considerados simplesmente como criaturas. A misericórdia nos respeita como apóstatas e como criaturas miseráveis. Observe que o eterno amor ou boa vontade de Deus para com suas criaturas é a fonte de onde procedem todas as suas misericórdias concedidas a nós. E esse amor de Deus é grande amor, e essa misericórdia dele é rica misericórdia, inexprimivelmente grande e inesgotavelmente rica. E então pela graça você é salvo, verso 5, e pela graça você é salvo por meio da fé. É dom de Deus, verso 8. Observe que todo pecador convertido é um pecador salvo. Tais são libertos do pecado e da ira. Eles são levados a um estado de salvação e têm o direito dado a eles pela graça à felicidade eterna. A graça que os salva é a bondade gratuita e imerecida e favor de Deus, e ele os salva não pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, por meio da qual eles participam das grandes bênçãos do Evangelho. E tanto a fé quanto a salvação, sobre a qual ela tem uma influência tão grande, são dom de Deus. Os grandes objetos da fé são conhecidos pela revelação divina e tornam-se críveis pelo testemunho e evidência que Deus nos deu. E que cremos na salvação e obtemos a salvação pela fé é inteiramente devido à assistência e graça divinas. Deus ordenou tudo para que o todo pareça ser de graça. Observem que esta mudança consiste, em vários detalhes, respondendo à miséria de nosso estado natural, alguns dos quais são enumerados nesta seção e outros são mencionados abaixo. Primeiro, nós que estávamos mortos somos vivificados. Verso 5. Somos salvos da morte do pecado e temos um princípio de vida espiritual implantado em nós. A graça na alma é uma nova vida na alma. Assim como a morte encerra os sentidos, sela todos os poderes e faculdades, o mesmo acontece com o estado de pecado em relação a qualquer coisa boa. A graça desbloqueia e abre tudo e amplia a alma. Observe, um senhor regenerado torna-se uma alma vivante. Ele vive uma vida de santificação, sendo nascido de Deus, e ele vive no sentido da lei, sendo liberto da culpa do pecado pela graça perdoadora e justificadora. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Nossa vida espiritual resulta de nossa união com Cristo. É nele que vivemos, porque eu vivo, vocês também viverão. Segundo, nós que fomos sepultados, ressuscitamos.
O que resta ainda ser feito é aqui mencionado como se já estivesse passado, embora, na verdade, tenhamos ressuscitado em virtude de nossa união com aquele a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Quando ele ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele de fato ressuscitou todos os crentes junto com ele, sendo ele a cabeça comum. E quando o colocou à sua direita nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ele os avançou e glorificou nele e com ele, sua cabeça erguida e exaltada e precursor, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto pode ser entendido em outro sentido. Os pecadores se rolam no pó, almas santificadas sentam em lugares celestiais, são elevados acima do mundo. O mundo não é nada para eles comparado com o que tem sido e comparado com o que o outro mundo é. Os santos não são apenas homens livres de Cristo, mas também assessores dele. Com a ajuda de sua graça, eles ascenderam com ele acima deste mundo para conversar com o outro e vivem na expectativa constante deste. Eles não são apenas servos do melhor dos mestres no melhor trabalho, mas são exaltados para reinar com ele. Eles se sentam no trono com Cristo, como ele se sentou com seu Pai no seu trono. Observe qual é o grande desígnio e objetivo de Deus em produzir e efetuar essa mudança. E isto, 1. Com respeito aos outros, que nos séculos vindouros ele possa mostrar, etc. Verso 7, que ele possa dar um espécime e uma prova de sua grande bondade e misericórdia para o encorajamento de pecadores no futuro. Observe que a bondade de Deus em converter e salvar pecadores até agora é o encorajamento adequado para outros, no futuro, esperarem em sua graça e misericórdia e se aplicarem a elas. Deus tendo isso em seu desígnio, os pobres pecadores devem receber grande encorajamento disso. E o que não podemos esperar de tal graça e bondade, de riquezas de graça às quais esta mudança é devida? Por Cristo Jesus, por meio e através de quem Deus intransmite todo o seu favor e bênçãos para nós. Com respeito aos próprios pecadores regenerados, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Parece que tudo é de graça, porque todas as nossas vantagens espirituais são de Deus. Nós somos sua obra. Ele quer dizer em relação à nova criação, não apenas como homens, mas como santos. O novo homem é uma nova criatura, e Deus é o seu Criador. É uma nova vida e nós nascemos ou somos gerados por sua vontade. Em Cristo Jesus, isto é, por causa do que ele fez e sofreu e pela influência e operação do seu bendito Espírito. Para as boas obras, o apóstolo tendo anteriormente atribuído essa mudança à graça, na exclusão de obras, para que não pareça desencorajar as boas obras, ele aqui observa que, embora a mudança não deva ser atribuída a nada dessa natureza, pois somos feitura dele, Deus em sua nova criação nos projetou e preparou para boas obras, criado para as boas obras com um desígnio de sermos frutíferos nelas. Onde quer que Deus, por sua graça, implante bons princípios, eles são destinados a boas obras, o qual Deus antes ordenou, isto é, decretou e designou. Ou as palavras podem ser lidas, para as quais Deus nos preparou antes, isto é, abençoando-nos com o conhecimento de sua vontade e com a ajuda do seu Espírito Santo, e produzindo uma mudança em nós. Que andemos nelas, ou glorifiquemos a Deus por uma conversa exemplar e por nossa perseverança em santidade.